Há 5 anos, em 2012, eu e o diretor do programa, Cassim Jordi, gravamos uma entrevista com o empresário Osiel Carneiro. Ele e a família tiveram uma participação importante na vida política e empresarial do Pará. Foram donos de comércio de exportação de castanha do Pará, fábrica de cimento, bancos, jornal e hotel, dentre outros. O pai, Pedro Carneiro, foi prefeito de Marabá e senador da República. O irmão, Armando Carneiro, foi deputado federal por vários mandatos e dirigiu o então vanguardista Jornal do Dia. Osiel Carneiro disputou a célebre eleição de 1982 contra Jade Barbalho, além de exercer vários cargos públicos e foi suplente de senador da República. Um ano depois desta entrevista, em 2013, Osiel morreria aos 81 anos de idade. Foi a primeira vez que deu um depoimento em vídeo sobre a sua vida pessoal e empresarial. O Conexão Belém do Pará faz este Papo no Tucupi especial com o depoimento de Osiel Carneiro, por ser um documento importante para se compreender a história recente do Pará. Meu pai, Pedro Carneiro, nasceu em Caxias, no Maranhão, e com 19 anos se transferiu à procura de melhorar a vida e, chegando em Belém, casou-se com uma paraense, Luísa, que tinha 14 anos, e minha mãe. E se entendeu com o Antônio Borges Leal e subiu o rio Tocantins, indo se estabelecer na antiga Boa Vista de Goiás, hoje Tocantinópolis, onde instalaram uma usina para fornecer energia elétrica na cidade e uma fábrica de sabão em Sociedade. Em 1943, por aí, 42, surgiu um surto de garimpo de diamante na região de Marabá, Jacundá e adjacências. E o meu pai, Pedro Carneiro, mudou-se para Marabá, para essa região, se tornando um dos maiores compradores de diamante, que na época se chamava, era Capangueiro, né? Ele era um dos maiores compradores de diamante. E minha mãe, porque a grande preocupação do meu pai era educar e formar todos os filhos, sempre ele teve isso na mente. Mas minha mãe adoeceu. Naquela época ela teve uma TP e teve que se afastar dos filhos. Então uma parte dos filhos ficaram em Fortaleza com uma irmã de minha mãe, minha tia Mercedes, e eu e mais 2 irmãs ficamos na casa de um estivador amigo do meu pai aqui em Belém, que era o senhor Noblar, e que o papai dava uma pensão permanente, e nós estudamos no Instituto Travasso. Quando minha mãe se curou, o meu pai fez a opção que ela ficasse em São Luís para que todos nós pudéssemos estudar. E ele continuou em Marabá, onde comprou o maior estabelecimento comercial que tinha lá, que era a Casa Medeiros. E lá ficou, e todo mês ia a São Luís nos visitar e nos estimular. E assim nós, depois a mamãe, ele comprou uma casa aqui em Belém, e nós todos nos mudamos para cá, onde ficamos estudando. E eu terminei tirando o curso científico no Colégio Moderno e me habilitei a fazer o vestibular para medicina, eu e minha irmã Neuza tendo sido aprovado. E meu irmão Armando fez vestibular ano antes para engenharia, se habilitando e também se tornando engenheiro. E o Armando gostava muito de política, como meu pai era um político também, que não tinha... Ele largava tudo para conversar sobre política e praticar política. E o meu pai se elegeu, depois de prefeito de Marabá, deputado estadual. E deu depois ao Armando a oportunidade de se candidatar a deputado estadual, que também se elegeu deputado estadual. E eu trabalhava na medicina na faculdade e na Santa Casa. E resolvemos, o Armando, com as ideias dele política, resolveu
criar um grande empreendimento. E nós entramos, então, no início da ideia de fazer a primeira indústria de base da Amazônia, que foi a fábrica de cimento de Capanema. E a verdade é que eu, como Armando, estava envolvido na política, e meu pai também envolvido na política. Eu terminei sendo empurrado pela família para me afastar da medicina e passar a gerir os nossos negócios empresariais. Mais tarde, foi decidido, já funcionando a fábrica de cimento, tudo bem, nós vendemos a fábrica de cimento e compramos o Banco Comercial do Pará, que era um banco secular aqui do estado, e eu fui eleito presidente do banco. Enquanto isso, o Armando se elegeu deputado federal e o meu pai voltou à Assembleia Legislativa do estado, porque os dois gostavam muito de política, não abriam mão absolutamente disso. E eu tinha sido, na época de estudante, um dos líderes de um movimento no qual fez parte o Salomão Mufarrege, o Moisés Bente, o Zé Maria Barbosa, o Roberto Santos, o Ricardo Borges Filho, o Alexandre Miranda, o Guélio Guilhom, para criarmos a Universidade do Pará. E eu fui eleito presidente da União Acadêmica Paraense. E como presidente da União Acadêmica Paraense, eu fazia parte do Conselho da União Nacional de Estudantes representando o Pará. E fizemos um movimento nacional para trazermos um Congresso Nacional de Estudantes para Belém, visando exatamente desencravar o projeto da Universidade do Pará, que era um projeto apresentado pelo Epílogo de Campo, o deputado Epílogo de Campo, na Câmara Federal, que não andava. E conseguimos, naquele tempo, ao realizar o Congresso Nacional de Estudante aqui, só coisa mesmo de estudante, porque trazer naquela época 350 mais ou menos estudantes do Brasil inteiro, universitários, para ficar em Belém, onde não tinha hotéis. Então nós ocupamos o Colégio Gentil Bentecourt, Santa Catarina, tudo quanto era de colégio aí, o Santo Antônio, hospedaram os nossos congressistas. E aprovamos a tese para pressionar o Congresso e o governo federal a criar a Universidade do Pará. E, felizmente, tivemos a grande graça, com o apoio, naturalmente, do Epílogo de Campos, do deputado Lameira Bittencourt, deputado Armando Corrêa e outros da época, de ver aprovado o projeto e criado a Universidade Federal do Pará, que era o nosso grande objetivo. E eu tive a grande graça de, na primeira turma da Universidade Federal do Pará, ter sido diplomado médico e ter sido orador da turma para agradecer a toda a comunidade política do Pará aquela grande dádiva que nós tínhamos todos recebido. O meu pai sempre foi político, tinha a política na veia. Eu queria lhe perguntar, como é que ele entra na política? Porque ele vem de Goiás, não é isso? Ele em Goiás, ele já fazia política. Ele, inclusive, foi vereador lá em Boa Vista. Tinha o partido dele. E quando ele se mudou para Marabá, ele também se envolveu na política, porque estava no sangue dele, na veia dele, a participação política. Mas ele primeiro se torna comerciante, porque ele compra a Casa Medeiros. A Casa Medeiros era um empório comercial na região. Vendia todos os produtos e era o maior comprador e exportador de castanha do Pará, a Casa Medeiros. E ele passou a ser exatamente, juntamente com o Najib Mutran, que era outro grande exportador, e outro político, eles eram oposição um ao outro lá em Marabá, provavelmente pela rivalidade comercial, que devia influenciar nesse posicionamento dos dois. E ele se envolveu na política também aqui no Pará, se elegeu prefeito, fazia parte do PSD do Barata,
era muito amigo do general Barata, que o tinha como chefe político lá em Marabá, naquela região toda. Que ano era isso? Isso foi em 1953, por aí, 52, antes de eu me formar, antes de nós termos ajudado a criar a universidade aqui. E quando o Armando também tinha a política na veia. E o papai estimulou o Armando a se candidatar a deputado estadual ainda quando estava no 4º ano de engenharia. Se elegeu e fez uma carreira política muito boa. Se elegeu várias vezes deputado federal. E meu pai se elegeu deputado estadual e foi eleito deputado federal, onde morreu em 1972 no exercício do mandato de deputado federal. E eu, aos poucos, como presidente do Banco Comercial, pela participação na política estudantil, pelas amizades que eu tinha tido com aqueles colegas do movimento para criar a universidade, eu terminei sendo também aos poucos envolvido. E do Banco Comercial, o senador Jarbas Passarinho achou que o Norte... O Jarbas Passarinho fazia o que naquele momento? Já tinha cometido o golpe de 64 ou não? Já tinha cometido o golpe de 64. Tanto que foi ele que me indicou, quando criaram as diretorias com sede no Rio de Janeiro, mas com áreas geográficas regionalizadas, e ele me indicou para ser o diretor do Banco da Amazônia, do Banco do Brasil, do Crédito Geral e Crédito Industrial, para atuar na região amazônica, que abrangia todo o estado de Mato Grosso e toda a região amazônica, inclusive o Piauí, que também era abrangido na minha área. E depois de atuar no Banco do Brasil, eu fui sendo envolvido na política. E pela presença do meu irmão Armando e do meu pai na política, o Armando criou o jornal, tinha criado o Jornal do Dia, foi mais ou menos em 1960. Nós nos reunimos com Cláudio Leal, Oswaldo Mendes e outras pessoas e sentimos a necessidade de criar um jornal que tivesse uma opinião pública diferente dos jornais que atuavam aqui na Terra, que era a Folha do Norte, que já não era mais a Folha do Norte aguerrida e lutadora do tempo do velho Paulo Maranhão, e o Liberal, que era um jornal faixa branca. Partidário, totalmente partidário. E o Jornal do Dia passou a abrir uma cortina de oportunidade para que os jovens, principalmente os que tinham um pouco de tendência de esquerda, pudessem manifestar suas opiniões, que pareciam contrastes. E eu como banqueiro, o Armando, meu irmão, como banqueiro, proprietário do jornal, abrimos o leque para a esquerda. Mas isso vinha da nossa formação desde o tempo de uni, do tempo de estudante. E acharmos que havia um vácuo no Pará em termos de conduta ideológica na política. E o Cláudio Leal, que sempre foi considerado um dos melhores e mais importantes jornalistas, não só aqui na Terra, como no Brasil, tanto que ele não foi por diários associados em São Paulo, no Rio de Janeiro, porque não quis sair daqui. Ele assumiu o jornal, criou um jornal excelente, inclusive com copy desk, noticiário resumido, comentaristas ideológicos, não só no sentido de esquerda nem de direita, mas dando uma noção geral à sociedade de como devia ser a atuação política e o comportamento de todos nós aqui na Terra. E o Jornal do Dia viveu por muito tempo com uma aceitação
extraordinária. E depois, então, o Armando resolveu suspender o Jornal do Dia e o Cláudio, com o compromisso do Cláudio Leal, já que o Armando era muito amigo do Rômulo Maiorana, que tinha comprado o Liberal, do Cláudio Leal ir para o Liberal, onde ele realmente imprimiu ao jornal uma nova direção, passou a ser um jornal mais moderno e dominou, inclusive, a circulação sobre a Folha do Norte. Nunca foram sócios, absolutamente, isso não é verdade. Apenas como o nosso grupo era capitalizado, e o Armando e o Rômulo eram como carne e osso, irmãos, e o Rômulo tinha dificuldade financeira, até porque ele gostava de um carteado, o Armando sempre estava disponível para servir o Rômulo, inclusive ajudando no funcionamento, no custeio do Liberal. Mas nós nunca tivemos absolutamente nenhuma participação no Liberal, embora tivéssemos grande influência pela amizade com o Rômulo e pela presença do Cláudio Leal, que sabia de todos os nossos pensamentos em relação à política aqui do Pará, e que ele era um dos arautos, o próprio Cláudio Leal, pela formação dele. Porque o Armando facilitava tudo para o Rômulo, do Banco Comercial, que era nosso, e que eu era o presidente do banco. O Banco Comercial, ele era um banco secular, vem da época do Império. E pertencia a portugueses. Quando nós compramos o Banco Comercial, foi em 1970, 60, ele tinha como acionistas majoritários o Alberto Bendahan, que era um grande realizador aqui no Pará, e o Antônio Nicolau da Costa, o nosso totó. E nós compramos o banco, abrimos a agência em Manaus, expandimos o banco, abrimos a agência em Manaus, em São Luís, em Brasília, em vários lugares, entendeu? E ficamos com o banco até 72, não foi? 72. Nós demos o banco em troca do... Não, mas ele foi vendido por Fujibank porque nós estávamos... Porque nós tínhamos recomprado a Socilar, que era uma sociedade de crédito imobiliário e que era para nós muito mais importante do que o próprio Banco Comercial. Porque naquele tempo existia o Banco Nacional da Habitação. O Banco Nacional da Habitação que estava financiando imóveis. E a Socilar era a maior financiadora de crédito imobiliário aqui na região norte. A maioria desses prédios e casas populares que tem aí foram, na época, financiados pela Socilar, que naquela época financiou 180 mil unidades habitacionais, evidentemente que não só com a poupança da população que depositava lá, mas também com repasses do BNH. O que aconteceu é que todo o sistema de crédito imobiliário no Brasil, ele foi aos poucos minguando, se extinguindo. E chegou a um ponto que todas ficaram praticamente inviáveis, a não ser aquelas que se anexaram a grandes bancos no Brasil. Se pode ver que em todo o Brasil, quase todas as sociedades de crédito imobiliário desapareceram. Aqui tinha uma grande ocupação, Vivenda, Socilar e Tropical. A Tropical era de um rapaz de Pernambuco que foi a primeira que foi extinta. Foi o que aconteceu. Aquilo foi um fenômeno financeiro na área do crédito imobiliário, da habitação. O senador Jarbas Passarinho, ele
sempre se deu muito bem com a família da minha esposa, a doutora Altair, que era o doutor Diógenes Ferreira de Lemos, a doutora Sara, a doutora Marina. E ele, eu não sei porquê, ele começou a se aproximar de mim, e me chamava para conversar, dizia que me admirava, quais eram meus planos, o que eu pensava sobre o desenvolvimento da Amazônia e do Pará, porque eu fazia artigos nos jornais, e fazia palestras aqui na região sobre o desenvolvimento da Amazônia, sobre a Sudã. Inclusive, ele queria várias vezes me colocar na superintendência da SPEV e eu nunca quis aceitar, por uma razão muito simples, porque eu achava que a infraestrutura da SPEV e as diretrizes políticas que ela tinha sido assentada não permitiam a ninguém chegar lá e sair sem mácula. Não sei se você é mais novo, não deve se lembrar, mas quase todos os superintendentes da Sudã saíram de lá com mácula, inclusive atacados pela imprensa sobre corrupção. Isso aí que Deus me inspirou e eu lá não passei, porque realmente o conselho técnico e a assessoria, o volume de negócio que circulava, facilitava as coisas e tinham funcionários envolvidos, sempre tinha inquérito, tinha isso, tinha aquilo. E eu nunca quis. E ele então me colocou no Banco do Brasil, me colocou no Banco da Amazônia como presidente do banco e achou que eu podia, quando foi criado o Conselho de Ministros do programa Grande Carajás, que eu poderia ser o secretário executivo desse programa na presidência da República. E como o presidente do Conselho ia ser o Delfim Neto, que terminou sendo, que já me conhecia e nós trabalhamos juntos. Quando eu era diretor do Banco do Brasil, ele era ministro da Fazenda. Quando eu fui presidente do BASA, ele era ministro da Fazenda. E eu sempre estava com ele, despachando, participando de reunião, discutindo e trocando ideias sobre o desenvolvimento da Amazônia. E quando ele apresentou meu nome, o Delfim e o Andreasa, de imediato, aplaudiram e levaram para o Figueiredo com o Passarinho e o presidente Figueiredo, que também já me conhecia, e me nomeou secretário executivo do programa Grande Carajás, onde eu, como secretário executivo dos 8 ministros que compõem o Conselho, recebi a incumbência de fazer todo o planejamento e as diretrizes para o programa, que estava baseado principalmente na identificação das grandes jazidas minerais aqui na região, principalmente de ferro, que que era da Vale, o Eliezer Batista, estava sempre comigo lá na Presidência da República, na Secretaria do Planejamento, trocando ideias como nós poderíamos montar tudo isso. Só que nós ampliamos o programa para ser um programa de desenvolvimento e não visando apenas a parte mineral. Aí surgiu a ideia da hidrovia do Tocantins, fazer os portos aqui não saiu. fazer os portos aqui aliás, a hidrovia do Tocantins falta muito pouco, porque está dependendo atualmente apenas de derrocamento, um pouquinho acima de Marabá, que eu conheço bem aquilo, porque eu viajava muito por lá apanhando castanha para o meu pai, entendeu? E que parece que agora está na pauta para fazer esse derrocamento, porque o mais difícil, que eram as eclusas, elas foram feitas e estão aptas, prontas para funcionar, porque até já foram transportadas por embarcações em caráter experimental. Esse programa Grande Carajás, eu, modéstia à parte, acho que com a colaboração que eu tive de outras pessoas estudiosas aqui no Pará, inclusive teu pai, o Rui Barata, o Cléo Bernardo, que dava ideia,
Cláudio Leal e outros, pudemos montar um plano de desenvolvimento para a região, e que é exatamente esse que agora está sendo feito e que tinha no Eliezer Batista também um grande colaborador e estimulador naquela época. Aconteceu que o Passarinho achava, não sei se pela amizade que já existia entre nós, achava que eu devia ser o governador do Pará, porque meu relacionamento, pela minha presença na presidência da República, lá junto aos ministros, ao presidente Figueiredo, eu teria condições de, uma vez eleito, trazer para o Pará aqueles recursos que dificilmente o Pará conseguia. E eu então tive que largar a Secretaria Executiva do Programa Grande Carajás, Conselho de Ministros, e vir ser candidato a governador. Ocorre que, para surpresa de todos nós na época, eu, por exemplo, sempre tive um relacionamento muito bom com o coronel Alacide Nunes, que era o governador. Acontece que ele e o coronel Jarbas não se entrosavam mais. E embora nós tivéssemos sempre uma expectativa de que ele, Alacide, fosse me apoiar para governador, ele terminou dizendo que ia ficar numa linha de neutralidade, mas que na realidade ele terminou para agir contra o ex-chefe correligionário dele, o Jarbas Passarinho. Ele terminou apoiando o meu adversário, que era o Jader Barbalho, que me ganhou por uma pequena margem de votos. Nós temos que nos convencermos, e ainda hoje não é muito diferente, que o governo do Estado, em qualquer eleição aqui no Pará, ainda tem uma influência muito grande, até pelas próprias carências dos municípios, dos prefeitos, pelas dependências dos vereadores. E ele, como governador, deu uma guinadazinha para o outro lado e desequilibrou a minha eleição, que parecia, era apontada como favorita para vencê-la. A influência do Alacide Nunes, querendo derrotar o senador Jarbas Passarinho, terminou refletindo em mim, que nunca acreditei que ele se manifestasse contra mim. Pelo contrário, eu esperava que a qualquer momento ele me apoiasse, porque o nosso relacionamento sempre foi muito bom. Eu o ajudei em todos os cargos que eu exerci e ele sempre me deu muita atenção. Ninguém pode contestar, isso é histórico, não só no Pará, como nesses estados menos desenvolvidos, que a influência do poder executivo numa eleição é vital. Até nas prefeituras do interior, o prefeito às vezes influencia e decide uma eleição que o candidato de oposição é o favorito, mas na hora o povo, pelas vantagens, as benesses que recebe, que todos nós sabemos quais são no dia da eleição, termina votando no candidato da situação. Eu não conhecia o Alacide, entendeu? Nunca tinha tido relacionamento com ele, embora conhecesse muito o doutor Abel Figueiredo, entendeu? Mas não, parece que até uma das filhas do doutor Abel foi minha colega de vestibular, dos cursinhos de vestibular, mas eu não tinha relacionamento nenhum com o Alacide. Só vim ter depois que ele chegou no governo, que eu era presidente de banco, e passamos a ter
um relacionamento maior, mas politicamente nunca tivemos um relacionamento direto. Eu tenho a impressão de que é uma conclusão minha, não é? Que a hierarquia militar não prevaleceu na política. Claro que quem fez o Alacide foi o Jarbas. Mas acontece que o Alacide, investido no cargo de governador, e nós sabemos que na política, principalmente na política provinciana, o leva e traz é muito frequente. E os dois terminaram se indispondo. Por quê? Porque às vezes o Jarbas pretendia alguma coisa, mandava levar o assunto para o Alacide, e o Alacide já achava que ele era o governador e não podia estar aceitando aquelas injunções, aquelas determinações, aquelas indicações do Coronel Passarinho. E já pretendia criar o grupo dele, nomear para secretário os amigos, para outras funções importantes, outras pessoas que se tornassem amigos incondicionais dele, e ele achou que politicamente já estava nivelado ao ex-líder e aproveitou aquele momento daquela eleição para dar o grande golpe, elegendo o adversário meu, que era, na realidade, ele não estava fazendo, provavelmente, contra mim, mas para superar o grande líder da região, que era o Jarbas Passarinho. A campanha, para mim, foi uma grande experiência de vida. O nosso publicitário, que, aliás, fazia amadoristicamente em termos de remuneração e não profissionalmente, porque é um dos principais e melhores profissionais da área, era o Oswaldo Mendes, com a companhia dele. E era quem nos orientava. E na área jornalística, nós tínhamos o Cláudio Leal, que era, sem dúvida, na época, considerado o mais capacitado e mais importante jornalista aqui do Estado, que nos assessorava nessa área, inclusive que designava os repórteres para nos acompanhar. E eu posso te dizer que, para mim, foi uma grande experiência, foi uma dádiva de Deus. Porque, primeiro, eu pude conversar e sentir as pessoas mais pobres no interior do Estado. Conversar com prefeitos, com vereadores, ver quanto havia de distância entre nós, que éramos de nível superior, e alguns amigos e vereadores do interior que mal sabiam assinar o nome e que estavam sempre preocupados em se beneficiar, com raras exceções, pessoalmente da situação, porque em vez de estar preocupado, a maioria, em servir ao povo da sua terra, do seu município, ele estava querendo galgar uma posição de vereador para poder empregar um filho, isso e aquilo, que infelizmente era uma distorção da nossa política brasileira, que parece que ainda permanece em algumas áreas. Naquela ocasião, a minha candidatura, apoiada pelo governo do Figueiredo, apoiada diretamente pelo ministro da Fazenda e pelo ministro Mário Andreasa, que era a grande figura política e administrativa dos governos militares naquela época, entendeu? Com o apoio do senador Passarinho, eu tinha mais ou menos a certeza, tanto que eu era indicado como favorito, mas só que não contávamos com a posição dúbia e, no final, ajudando o adversário, assumida pelo Alacide. Isso foi que realmente nos levou a perder a eleição para governador.
Minha relação com o Major Curió, ela sempre foi formal. Ele nunca teve acesso maior a mim, nem eu a ele. Nos cumprimentavam, participavam de reunião, se ele queria alguma opinião eu dava, mas jamais tivemos um relacionamento político estreito. Até porque eu divergia, também pela minha formação de líder estudantil, de certos métodos que eram aplicados. É claro que eu não tinha autoridade nem condições de impor qualquer coisa ao contrário, mas eu não aceitava certas... Por exemplo, sobre as guerrilhas lá que falavam, guerrilha não sei o quê, PPP, esquerda, eu acho que podia ser resolvida com doutrinação, de outra maneira, jamais na violência. E é o que se sabia, continua se sabendo, é que o Curió usava a força para resolver qualquer ato, e isso eu nunca aprovei, mas nunca tive um relacionamento maior assim com o Curió. A política no Pará, eu acho que ela está mais calma, está menos provinciana, na minha opinião. Até porque nós temos um governador atualmente, com quem eu também não tenho relacionamento íntimo, embora o admire e o estime, que tem uma conduta, parece-me, muito equilibrada. Então você não vê, como via no passado, no interior, ou aqui mesmo na cidade, os políticos se agredindo, aquelas polêmicas pelos jornais, um falando mal da família do outro, da conduta. Então nós temos realmente condições, quem sabe, de melhorarmos essencialmente o comportamento político do nosso povo, certo? Desde que melhore a cultura do povo, nós possamos eleger vereadores de melhor nível cultural, mais consciente das obrigações, para que as prefeituras funcionem bem e o resto é uma consequência. Eu continuo na mesma posição. Eu sou um analista dos fatos. Se eu estou de acordo e tenho condições de bater palma, eu bato palma. Se eu discordo, eu me manifesto, se não publicamente, mas pelo menos no meu relacionamento de amizade, com a minha discordância e a minha crítica. Eu acho que as condições só não melhoraram ainda, porque, pelo que se lê na imprensa, pelas entrelinhas dos discursos no parlamento, a corrupção continua agraçando. E parece que no governo passado do Lula, ela funcionou com mais intensidade, inclusive uma consequência é o mensalão, que ainda está aí por ser julgado pelo judiciário, e que envolveu quantas pessoas importantes que a gente tinha com reputação ilibada. O Lula, ele evidentemente tem os seus grandes méritos políticos, porque quem sai de onde ele saiu, um mero operário, semi-analfabeto, chegou onde chegou, assumiu uma liderança que assumiu. É evidente que o governo dele tem as suas falhas, podia ter realizado muito mais, mas para o intelecto dele, na minha opinião, foi um governo bom, não foi tão ruim assim como dizem. O que mudou foi o seguinte, que naquela época não havia capital privado para fazer um projeto da envergadura desse da Vale. E os financiamentos externos eram muito raros e muito caros. Então, se o Brasil queria fazer alguma coisa importante, um porto,
uma exploração mineral mais ampla, tinha que ser uma empresa estatal. O que hoje é diferente, porque até o intercâmbio comercial internacional, você hoje a China financiando inclusive soja aqui no Pará. A China e outros países distantes, pelo intercâmbio financeiro, estão financiando projetos enormes aqui no Brasil. A Vale se privatizou exatamente porque ela conseguiu obter o crédito externo que possa dar o apoio e sustentação a esses grandes projetos que ela está implantando, inclusive os projetos minerais aqui no estado do Pará, porque há 30 anos atrás, jamais a Companhia Vale do Rio Doce, se não fosse estatal, teria condições de projetar uma ferrovia de Marabá para São Luís do Maranhão para usar o porto lá de... Em relação à taxação mineral que o governo quer fazer agora, qual é a sua opinião? Olha, eu em princípio, eu acho que quanto menos taxa existirem, por determinação de menos impostos, o país com seus produtos tem condições de custo de participar do mercado externo em igualdade de condições ou até com vantagem. Mas isso não penaliza o Pará? Agora, o que é preciso é que o governo defina uma taxação que não inviabilize a concorrência internacional, mas também não penalize o nosso estado do Pará, que precisa melhorar a sua infraestrutura básica, que ainda é muito carente, muito deficiente até hoje. Eu não podia aceitar, primeiro porque a Sudã já estava totalmente... No governo dele quis dedicar a Sudã. Totalmente desvirtuada, entendeste? E eu não sou homem de ficar numa cadeira, principalmente no serviço público, apenas recebendo as bênçãos, as vantagens e as honrarias. Eu sempre quis realizar e sempre pensei um pouquinho adiante do meu tempo. Talvez isso seja uma utopia, mas o que eu vou fazer? Então eu não aceitei. Como não aceitei ser ministro da Previdência Social? Por uma razão muito simples. Porque eu acompanho, embora à distância, o comportamento do Ministério da Previdência Social. E se ele não sofrer uma reestruturação muito grande, vai ser sempre um ônus para nós que contribuímos para a Previdência Social. Porque a despesa fica tão onerada que quanto mais a gente contribui, permanece a situação até pior. Você está vendo aí. Todo dia tem na imprensa crítica ao atendimento, BNPS, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Eu queria ser lembrado como um homem modesto, que procurei nos cargos públicos que eu exerci, sempre fazê-lo com dedicação, probidade, e na vida particular, sempre estendendo a mão aos meus semelhantes e pedindo a Deus que ilumine a todos nós para sermos cristãos e tenhamos no juízo final a graça da ressurreição eterna. Muito obrigado, doutor.